Steve Jobs mudou para sempre a forma como vivemos nossas vidas. Fez do que era um auxiliar digital das tarefas chatas se transformar numa extensão do corpo humano moderno. Mas vamos voltar um pouquinho no tempo. No século XIX, a humanidade já havia descoberto a eletricidade e começava a explorar formas de transmitir sinais por fios. O telégrafo, inventado em 1837 por Samuel Morse, já permitia enviar mensagens de códigos através de impulsos elétricos. Mas havia um problema. Era necessário saber código Morse, a comunicação não era natural. A grande missão dos inventores da época era transmitir a voz humana pela eletricidade. Então conhecemos Alexander Graham Bell. Bell nasceu em 1847 na Escócia, filho de um professor especialista em fonoaudiologia. Desde pequeno ele obtinha um fascínio por som e fala, principalmente por sua mãe ser surda e muda. Mudou-se para os Estados Unidos em 1861 e lá começou a pesquisar aparelhos para ajudar pessoas com deficiência auditiva. Foi nesse processo que Bell se envolveu em experimentos sobre como a voz poderia ser convertida em sinais elétricos e transmitida por um fio. Tão rápido quanto a eletricidade foi a corrida tecnológica de Alexander Graham Bell e Elisha Gray, outro inventor americano que também estava pesquisando a transmissão da voz. Essa competição gerou a famosa disputa de patentes entre Bell e Gray. Em 1876, ambos registraram pedido de patente com apenas algumas horas de diferença. A justiça acabou concedendo a patente a Bell, tornando-o oficialmente o inventor do telefone. Após muita tentativa e erro e até algumas explosões causadas pelo seu invento, Bell finalmente havia conseguido. Em 1876, realizou a primeira transmissão de voz por telefone, assim realizando a frase histórica dita da primeira chamada telefônica da humanidade. Mr. Watson, come here, I want to see you. Esse foi o momento em que a comunicação como conhecíamos mudou para sempre. Mais tarde, em 1877, Bell fundou a Telephone Company, mais conhecida como AT&T. A princípio, muitos viam o telefone como uma curiosidade sem grande utilidade prática, mas rapidamente ele se espalhou entre empresas, depois entre residências, transformando o modo como o mundo se conectava. O telefone eliminou fronteiras de tempo e espaço. Pela primeira vez, a voz podia ser ouvida em outro lugar instantaneamente. O que começou como um fio esticado entre duas salas, se tornou a base para a revolução da comunicação moderna, que mais tarde daria origem ao celular e finalmente ao smartphone. 100 anos depois, os telefones já haviam sido consolidados no mundo, mas tinham uma limitação enorme. Eram presos a cabos. Telefones em carros até existiam, mas eram usados como rádios de comunicação de alta frequência, eram grandes e caros e restritos a pouquíssimas pessoas. Foi nesse cenário que surgiu um engenheiro visionário chamado Martin Cooper, o pai do celular. Nascido em 1928 nos Estados Unidos, Martin Cooper era engenheiro da Motorola. A Motorola já trabalhava com sistemas de radiocomunicação, walkie-talkies, rádios militares e etc. Cooper acreditava que a comunicação deveria ser individual, ligada à pessoa e não a um lugar fixo, como a casa ou o escritório. Essa visão, diferente de tudo, era radical demais para a época, onde as pessoas, em sua maioria, tinham um pensamento muito fechado. Naquele período, a empresa AT&T, que dominava as telecomunicações nos Estados Unidos, estava desenvolvendo um sistema de telefonia móvel para carros. Cooper e a Motorola decidiram ir além. Criaram um telefone portátil que qualquer pessoa pudesse carregar. Esse foi o verdadeiro nascimento do conceito de celular. Em 3 de abril de 1973, Martin Cooper fez a primeira ligação de história usando um telefone celular portátil. Ele estava em Nova York, segurando o protótipo da Motorola, o Dynatec 8000X. Mas olha que cara filha da puta, ele teve a cara de pau de provocar o seu rival. Cooper ligou para seu rival Joe Angel da AT&T e disse: "Joel, estou te ligando de um telefone celular. Um telefone de verdade, portátil e pessoal." A ousadia desse cara tá em outro nível. Imagina ligar pro teu rival e dizer aqui, ó, a partir de agora, tu vai comer na minha mão. Porra. Foi um momento histórico, a primeira vez que uma ligação realmente saiu de um aparelho móvel sem fios conectado a uma rede celular experimental. Por mais ousado que ele fosse, seu celular ainda tinha alguns problemas. Pesava mais de 1 kg, media mais de 25 centímetros de altura, era quase um tijolo, a bateria 30 minutos de conversa e até 10 horas para carregar, e a memória armazenava apenas alguns números de telefone. Porém, apesar das limitações, o impacto era gigantesco. Pela primeira vez, uma pessoa podia se comunicar andando na rua, livre dos cabos. Embora a primeira ligação tenha sido em 1983, o primeiro celular comercial só foi lançado 10 anos depois em Motorola Dynatec 8000X, custando cerca de $4.000, equivalente a mais de R$20 mil hoje. No início, apenas executivos e milionários tinham acesso. Esse cara levou muito a sério a frase "tá duro, dorme". O celular transformou o conceito de comunicação de algo fixo e coletivo para algo individual e móvel. Foi o início da jornada que levaria aos celulares menores dos anos 90, aos aparelhos com mensagens de SMS, depois aos smartphones e finalmente ao iPhone em 2007, que consolidou o celular como uma extensão do corpo humano. Ainda nos anos 70, computadores eram máquinas gigantescas, frias, usadas em universidades, empresas e pelo governo. Nada de acessível ao cidadão comum. E Steve Jobs queria quebrar isso. Ele acreditava que computadores deveriam ser uma bicicleta para a mente, simples, bonitos e pessoais. A Apple já tinha lançado o Apple II, que foi um sucesso, mas Jobs queria mais, criar um computador que qualquer pessoa pudesse usar sem precisar digitar códigos complicados. O projeto começou em 1979 dentro da Apple.
A inspiração veio quando Jobs visitou o laboratório da Xerox PARC, onde viu um protótipo da interface gráfica com ícones de mouse. Jobs entendeu na hora. Esse era o futuro. Não linhas de comando, mas janelas, pastas e cliques. Assim nasceu o Macintosh, lançado em 24 de janeiro de 1984. Foi o primeiro computador pessoal de massa com interface gráfica. Foi lançado um dos comerciais mais icônicos da história. O 1984, dirigido por Ridley Scott, que apresentava a Apple como uma empresa que libertaria as pessoas do controle das máquinas cinzas, a IBM. O Macintosh não vendeu tanto no início, mas abriu caminho para a revolução do design e da usabilidade em tecnologia. Nos anos 2000, os celulares já eram populares, mas eram todos limitados. Teclados físicos, Nokia, BlackBerry, Motorola, telas pequenas, poucas funções além de ligar, enviar SMS e jogar Snake. Steve Jobs viu isso como uma oportunidade. Criar um dispositivo que unisse telefone, música e internet em um só. O projeto começou secretamente em 2004, chamado de Project Purple. A Apple já tinha o sucesso do iPod, mas Jobs queria algo maior. Um aparelho que pudesse substituir computadores em tarefas básicas. A chave foi a tela sensível ao toque, permitindo eliminar botões e transformar o celular em um dispositivo adaptável a qualquer função. No dia 9 de janeiro de 2007, no palco da Macworld em São Francisco, Steve Jobs anunciou: hoje, a Apple vai reinventar o telefone. Ele apresentou o iPhone como 3 produtos em um só. Um iPod com tela sensível ao toque, um telefone revolucionário e um comunicador de internet. O público demorou a acreditar que esses 3 eram na verdade um único aparelho. Abriu caminho para o mundo dos aplicativos. Transformou o celular em câmera, agenda, GPS, carteira e palco de redes sociais. Mudou não apenas a indústria da tecnologia, mas também a forma como as pessoas trabalham, se relacionam, compram, aprendem e se distraem. Hoje, mais de 1 bilhão de pessoas carregam um iPhone e todos os celulares modernos seguem o modelo criado pela Apple em 2007. O Macintosh foi o primeiro passo de Steve Jobs em sua missão de humanizar a tecnologia. O iPhone foi a culminação. Transformou o celular em uma extensão do ser humano, unindo trabalho, lazer e identidade em um só dispositivo. Sem o Macintosh não existiria a filosofia que levou ao iPhone. Sem o iPhone não existiria o mundo como conhecemos hoje. Porém, essa inovação mudou para sempre a forma como vivemos, de modo que o celular se tornou nossa existência. Sem ele, temos a sensação de não existir, de perder algo importante, de estar por fora. Tudo isso cria um problema enorme para a humanidade. A falta de vontade para sair do lugar e ser diferente. Com o celular veio as redes sociais e esse é o problema. Não as redes sociais em si, nem o celular, mas sim a forma como ele nos foi entregue e apresentado. O celular veio como um facilitador, certo? Mas foi evoluindo para uma fuga da realidade física e uma porta para a realidade virtual, criando uma série de problemas. Pessoas inseguras por verem a vida de outras pessoas supostamente melhores, comparação excessiva, ansiedade social, isolamento, dificuldade de se relacionar, não saber se comunicar em ambientes físicos, falta de foco. Se o celular e as redes sociais são um plano do governo para controlar a população e mantê-la na mediocridade passiva, quieta e tranquila, eu não sei. Mas o que eu sei é que você está vivendo uma relação de pet com seu celular. É só apertar a notificação que você vai correndo para ver o que era. Parabéns, otário, não era ninguém, era só a Shopee avisando do frete grátis. Me diz aí, qual foi a última vez que você cagou sem levar o celular? Qual foi a última vez que você tomou banho, arrumou a casa e estudou sem o celular ali do lado ouvindo a música para se distrair? Uma coisa é fato, quanto mais você usar seu celular para deixar sua mente quieta, mais problemas irão se acumular. Tá, mas o que afinal meu vício em celular tem a ver com não querer se destacar? A resposta é simples. Quanto mais você consome conteúdos, principalmente os motivacionais, quanto mais você se mantém sempre escutando músicas, ouvindo algo, mais você deixa sua mente de lado e não permite que ela tenha ambição, desejos, objetivos, metas, sonhos, criatividade. Você tá matando um potencial gigantesco e nem percebe, porque... calma aí, o Ferro postou um novo vídeo. Enquanto você não parar de tratar o celular como uma extensão de você, você sempre continuará ofuscado, esquecido, abandonado num canto. Quer a solução? Larga seu celular por um tempo até você se encontrar. Reprograme sua mente. Ela é como um software de computador, que pode ser reformatado. Mantenha o celular no silencioso ou modo avião, ponha limite nos aplicativos, retire as notificações, retire o que te distrai de você e da sua realidade. Você prefere uma vida inteira de fuga e insatisfação ou sofrer um pouco e construir uma vida toda de prazer e satisfação? Abre aspas. Eles riem de mim por ser diferente. Eu rio deles porque são todos iguais. Fecha aspas. Frank Kafka. A padronização leva à falta de propósito, e a falta de propósito ao vazio. Nunca é tarde para se encontrar e ser diferente. Se destaque. Se eu te ajudei de alguma forma, se inscreve aí. Te vejo no próximo vídeo.